Ela tinha 1,80 m de altura numa indústria que preferia mulheres pequenas e controláveis. A deusa amazona loira platinada que dominava as telas de cinema nos anos 80 com uma presença que não podia ser ignorada. Brigitte Nielsen, estatuária, marcante, aparentemente invencível em sua altura imponente e beleza inesquecível. As câmeras a amavam. Diretores criaram papéis para sua presença única. Seu casamento com um dos maiores astros de Hollywood cimentou seu lugar na realeza do entretenimento. Mas o que as luzes não mostravam era a luta silenciosa por trás de todo o glamour. A jovem dinamarquesa que deixou o lar com nada além de determinação, que lutou para ser levada a sério numa indústria que frequentemente a reduzia à sua mera aparência física. A mulher que enfrentaria o vício abertamente diante de um público impiedoso. A mãe que ansiava por uma filha, mesmo quando o tempo e a biologia pareciam conspirar contra ela. Os holofotes são curiosos, iluminam tudo, exceto o que realmente importa. E para Nielsen, o que mais importava nunca foi visível até as câmeras pararem de gravar. No brilho ofuscante da fama, ela se tornou um ícone do excesso e do poder dos anos 80. No silêncio que se seguiu, ela se tornou algo muito mais profundo, uma sobrevivente cuja jornada revela a verdadeira medida da resiliência. Antes de começarmos, gostaríamos de ouvir você. Numa escala de 1 a 10, como você avaliaria o impacto de Brigitte Nielsen no cinema e na cultura? A sua opinião realmente importa. A história começa em Copenhaga, Dinamarca, a 15 de julho de 1963, quando Brigitte Nielsen entrou no mundo com um dom genético que definiria e complicaria a sua vida, uma altura extraordinária. Mesmo quando criança, ela se destacava dos colegas, sobressaindo numa cultura que valoriza a conformidade. Filha de uma bibliotecária e um engenheiro, a jovem Brigitte cresceu num lar onde a disciplina era primordial e as expectativas altas. Eu sempre fui a mais alta, ela recordaria mais tarde em entrevistas. Na escola, me colocavam na última fila para as fotos. Eu me encurvava para tentar me encaixar, mas encaixar-se nunca foi o seu destino. Sua casa de infância era organizada, estruturada, um lugar onde as emoções eram controladas e as ambições encorajadas, mas dentro de limites bem definidos. A mente de engenheiro do pai dela valorizava precisão, planos, soluções. A alma bibliotecária de sua mãe prezava o saber e a tranquila contemplação. E entre essas influências, a jovem Brigitte desenvolveu um anseio por algo explosivo, expressivo, maior do que a vida contida que parecia traçada para ela. O apartamento da família não era grande para padrões americanos, mas era um lar respeitável de classe média. A jovem Brigitte ficava nas janelas, olhando os céus cinzentos de Copenhaga, sonhando com luzes mais brilhantes, cidades maiores, um mundo onde a sua altura não seria um embaraço a superar, mas sim um trunfo a celebrar. A escola não era um santuário. Crianças podem ser cruéis com quem se destaca, e Brigitte se destacava no sentido mais literal. As crianças me chamavam de girafa. Ela uma vez contou. Eu era insegura e retraída, mas por baixo daquele exterior calmo, uma determinação férrea se formava, uma resolução para transformar o que a tornava diferente no que a tornaria especial. Aos 16, o ambiente sufocante de casa e o caminho previsível tornaram-se insuportáveis. O mundo além da Dinamarca a atraía, um lugar onde sua beleza incomum talvez fosse apreciada. Com pouco mais que coragem e instinto, ela deixou a escola e o lar, seguindo para Paris e depois para a Itália. Seus pais não apoiaram essa decisão. Eles haviam imaginado uma vida convencional para a filha. Educação, uma carreira profissional, estabilidade. Em vez disso, ela escolheu a incerteza, o mundo precário da moda, um reino onde a beleza era moeda, mas onde a taxa de câmbio podia mudar da noite para o dia. Em Milão, seus traços nórdicos marcantes e altura imponente chamaram a atenção de fotógrafos de moda. Ela não era a modelo típica, nem delicada ou convencionalmente bonita pelos padrões da época, mas havia algo cativante em sua presença, algo que impunha atenção. Os fotógrafos não conseguiam desviar o olhar, e ninguém mais conseguia. A câmera revelou o que a própria Brigitte só agora começava a entender, que o que a tornava uma estranha em Copenhague a fazia extraordinária na cena internacional da moda. As mesmas características que lhe renderam provocações da infância agora traziam oportunidades profissionais. A garota que se encolhia para caber agora estava ereta, ombros para trás, com sua altura de 1,85 m. Editoriais de moda levaram a capas de revista. Seu trabalho ficou mais prestigiado, seu nome mais reconhecido. Mas mesmo com sua carreira de modelo,
Brigitte sentia o apelo de algo maior. A modelagem capturava seu exterior, mas não sua voz, seus pensamentos, sua essência. Ela ansiava expressar mais, ser mais que uma imagem muda em papel lustroso. O início dos anos 80 a encontrou num espaço de transição, bem-sucedida o suficiente para ter independência financeira, mas inquieta por novos desafios. A sua ambição não se contentava apenas com o sucesso nas passarelas. Quando diretores de elenco começaram a notar a impressionante modelo loira que se impunha sobre as outras, Brigitte sentiu um novo caminho a abrir-se à sua frente. A tela grande oferecia o que as páginas de revista não podiam: movimento, voz, personagem, história. E então veio a audição que alteraria para sempre a trajetória da sua vida. Era 1984, e o produtor Dino De Laurentiis escalava para um novo épico de fantasia, Red Sonja, baseado numa personagem do mundo de Conan, o Bárbaro. O papel exigia não só beleza, mas uma presença física que impusesse respeito, alguém que pudesse empunhar uma espada e liderar exércitos. Quando Brigitte entrou na sala de audição, algo se encaixou. De Laurentiis teria dito ao conhecê-la: encontramos a nossa Sonja. Não era só a altura dela ou suas feições marcantes. Era uma qualidade inata que ela possuía. Uma certa intrepidez combinada com vulnerabilidade que a tornava perfeita para o papel de rainha guerreira. Sem treinamento de atriz, Brigitte Nielsen foi escalada para o papel principal de uma grande produção de Hollywood. O salto da moda para a atuação raramente é suave, e a transição de Brigitte trouxe desafios consideráveis. Atuar exigia habilidades que iam além de projetar uma imagem. Demandava acesso emocional, compreensão técnica, a capacidade de seguir direções e trabalhar em colaboração. Ela admitiria mais tarde que estava totalmente despreparada para o que as filmagens exigiam. Eu não tinha ideia do que estava fazendo, ela confessou anos depois. Fui jogada no fundo do poço. A produção foi exaustiva. Acrobacias físicas, longos dias de filmagem, a pressão de carregar um filme em ombros inexperientes. Os críticos mais tarde seriam duros com a sua atuação, mas o que eles não viram foi a determinação por trás disso, a pura força de vontade que um novato precisou para completar um papel tão exigente. Red Sonja não foi um sucesso comercial ou de crítica, mas realizou algo crucial para Brigitte. E isso a levou a Hollywood e a Sylvester Stallone, que, ao ver o filme, logo se impressionou com sua presença em tela. A conexão mudaria tudo. O que muitos esquecem sobre Brigitte Nielsen é que sua ascensão não foi gradual, foi meteórica. Em 2 anos, ela passou de modelo desconhecida a estrelar vários filmes de Hollywood ao lado dos maiores nomes da indústria. A rapidez da sua ascensão deixou pouco tempo para se ajustar, para aprender as regras não escritas de Hollywood, para construir um apoio num país estrangeiro. Quando Sylvester Stallone a escalou em Rocky IV como Ludmilla, a intimidante esposa soviética do boxeador Ivan Drago, interpretado por Dolph Lundgren, Nielsen se viu em uma das maiores franquias de filmes da época. O papel não era grande, mas foi impactante. Sua presença loira e gélida contribuiu para a tensão da Guerra Fria do filme e cimentou sua imagem como uma beleza escultural, um tanto proibitiva no imaginário público. No set, a química entre Stallone e Nielsen foi imediata e poderosa. Quando as filmagens terminaram, eles estavam romanticamente envolvidos, apesar de Stallone ser casado. Os tabloides explodiram com a história. Da noite para o dia, Brigitte Nielsen tornou-se não apenas uma atriz, mas uma celebridade. Material para colunas de fofoca, objeto de fascínio público. Metade de um casal poderoso de Hollywood que encarnava o excesso e o glamour de meados dos anos 80. O relacionamento avançou com a mesma velocidade estonteante que tudo na vida de Brigitte naquele período. Stallone divorciou-se da esposa e, em meses, ele e Nielsen casaram-se numa cerimônia que atraiu a atenção da mídia internacional. Ela tinha 22, ele tinha 39. A união deles tornou-se um dos relacionamentos mais fotografados, discutidos e escrutinados em Hollywood. Os holofotes se intensificaram. Cada aparição era documentada, cada roupa analisada, cada palavra citada, e muitas vezes mal citada. Para uma jovem mulher que ainda estava se encontrando em um novo país e uma nova indústria, a atenção era esmagadora, mas Nielsen projetava confiança, até mesmo desafio. Se o público quisesse assistir, ela lhes daria algo para ver. O próximo filme dela foi Cobra, novamente estrelando ao lado do seu novo marido. O thriller de ação a escalou como testemunha de um assassinato que se torna um alvo. Mais uma vez, o papel explorou sua presença física, sem exigir grande atuação, mas manteve seu nome em destaque, seu rosto em cartazes, seu lugar em Hollywood aparentemente seguro.
É aqui que a coisa complica. A própria relação que a levara à fama estava começando a ofuscar sua identidade individual. Na imprensa, ela não era Brigitte Nielsen, a atriz. Ela era Brigitte Nielsen, a esposa de Stallone. Sua carreira ficou intrinsecamente ligada à dele, suas próprias ambições secundárias na narrativa pública. Quando ela foi escalada para um tira da pesada segundo como ladra de joias e mente criminosa, ao lado de Ed Murphy, devia ter sido um ponto de virada. Um papel importante numa grande franquia, sem relação com o seu famoso marido. O filme foi um sucesso comercial, e a atuação de Nielsen mostrou vislumbres da gama que ela possuía, além da tipificação de rainha do gelo. Mas nos bastidores, o casamento dela estava desmoronando tão rapidamente quanto havia se formado. A paixão intensa que havia caracterizado o início deles não conseguiu se sustentar sob a pressão do escrutínio público e de duas personalidades fortes e ambiciosas. Após apenas 19 meses de casamento, Nielsen e Stallone se divorciaram em julho de 1987. A separação foi amarga e pública. Stallone era a estrela consagrada com poder na indústria. Nielsen ainda era vista como a novata, a modelo-atriz cuja legitimidade se questionava. No tribunal da opinião pública, ela era a vilã, a beleza estrangeira que desfez um casamento por ambição. Era uma narrativa simplista que ignorava a complexidade de relacionamentos reais, mas pegou. E então vieram as consequências profissionais. Hollywood pode ser implacável com mulheres vistas como difíceis ou exigentes, e o impacto de seu divórcio midiático afetou a trajetória da carreira de Brigitte. Os papéis que surgiram tão depressa no casamento com Stallone tornaram-se escassos. Os grandes projetos desapareceram. O telefone parou de tocar com tanta frequência. O que realmente aconteceu foi isto. Uma jovem mulher que havia experimentado uma ascensão meteórica à fama, viu-se diante de uma queda igualmente rápida. A indústria que a havia abraçado começou a fechar suas portas. A imprensa que a celebrara começou a zombar dela, e Brigitte Nielsen, com menos de 25 anos, teve que encarar a dura realidade de que, em Hollywood, segundas chances não vêm fácil, especialmente para mulheres. O final dos anos 80 e o início dos anos 90 a viram assumir papéis em filmes menores, muitas vezes produções europeias que não tiveram ampla distribuição na América. Ela trabalhou constantemente, mas sem os refletores que um dia seguiram cada um dos seus passos. Houve momentos brilhantes, uma carreira musical na Europa que produziu sucessos de dança, trabalhos de modelo que continuaram a valorizar seu olhar único, aparições na televisão que mantiveram seu nome reconhecível, mas a trajetória era inegavelmente declinante das alturas de Rocky Horror e Beverly Hills Cop 2. E neste período de incerteza profissional, a vida pessoal de Nielsen era igualmente tumultuada. Ela havia sido casada brevemente antes de Stallone, e após o divórcio, casaria e divorciaria mais 2 vezes em rápida sucessão. Relacionamentos surgiram com grande intensidade e se extinguiram rapidamente. Houve romances públicos com o jogador de futebol Mark Gastineau e com Flavor Flav do Public Enemy. Relações que pareciam feitas para mantê-la nos tabloides, mesmo enquanto sua carreira no cinema entrava em declínio. Durante esses anos, ela também foi mãe. Seu primeiro filho, Julian, nasceu em 1984, aos 20 anos, do seu primeiro casamento com o músico dinamarquês Casper Winding. Após o divórcio de Stallone, ela teve outro filho, Killian, com o ex-noivo Mark Gastineau em 1989. Durante seu casamento com o fotógrafo Sebastian Copeland, de 1990 a 1992, ela foi madrasta do filho dele, e seu quarto casamento com Raul Meyer em 1993 trouxe mais 2 filhos, Douglas e Raul Jr. A maternidade, um papel menos notado publicamente que seus romances, era algo que ela prezava muito. No entanto, criar filhos enquanto lidava com uma carreira e vida pessoal tumultuadas provou ser um desafio. Houve períodos em que os filhos viveram com os pais ou com a mãe de Nielsen na Dinamarca, enquanto ela lutava para reconstruir sua carreira e sua vida, e ela realmente lutou. Os anos 90 não foram gentis com Brigitte Nielsen. Com papéis mais escassos e menos prestigiados, os problemas financeiros aumentaram. O estilo de vida a que se habituara durante o auge da sua fama tornou-se insustentável. E como muitos antes dela que viveram o auge vertiginoso da fama seguido pela rejeição, Nielsen buscou conforto no álcool. De bebida social, virou dependência. O álcool tornou-se uma forma de entorpecer a dor da desilusão profissional, de silenciar as vozes dos críticos, de escapar temporariamente à realidade de quão longe e quão rapidamente ela tinha caído em desgraça em Hollywood. Eu estava a beber até morrer, ela admitiria mais tarde com honestidade franca. O vício piorou ao longo dos anos, consumindo cada vez mais a sua vida, os seus recursos, a sua saúde. Houve tentativas de
Períodos de melhora seguidos por recaídas. A Nielsen pública, ainda bela e escultural, mantinha uma fachada frágil enquanto sua realidade privada desmoronava. No início dos anos 2000, o alcoolismo de Nielsen atingiu um ponto crítico. Seu quarto casamento havia terminado. A carreira dela era mais de reality shows e tabloides do que de filmes, e a situação financeira era péssima. Em entrevistas da época, ela fala de beber 2 garrafas de vodka por dia, de apagões, de sustos de saúde que seriam alertas, mas não foram. O fundo do poço, quando chegou, foi devastadoramente público. Em 2007, surgiram fotografias de Nielsen num parque de Los Angeles, desgrenhada, bebendo diretamente de uma garrafa de vodka, claramente embriagada a meio do dia. As imagens foram publicadas em todo o mundo. A mulher que outrora personificava o glamour era agora alvo de manchetes piedosas sobre vício e estrelas caídas. Para muitas celebridades, tal humilhação pública marcaria o fim de sua história. Mas o que torna a trajetória de Brigitte Nielsen notável é o que veio a seguir. Após a circulação dessas fotos, Nielsen decidiu entrar em reabilitação. Não foi sua primeira tentativa de sobriedade, mas foi a que finalmente funcionou. Com o apoio do seu quinto marido, o barman italiano, Mattia Desi, com quem se casou em 2006, ela se dedicou ao árduo processo de recuperação. Ficar sóbria foi a coisa mais difícil que já fiz, ela disse. Mais difícil do que sair de casa aos 16. Mais difícil que o divórcio. Mais difícil que qualquer coisa. O processo não foi rápido nem fácil. Houve contratempos, momentos de fraqueza, a tentação persistente de voltar ao conforto entorpecente do álcool. Mas dia após dia, Nielsen reconstruiu sua vida desde a base. A sobriedade trouxe clareza, e com ela veio a disposição de olhar honestamente para o seu passado. Nielsen começou a falar abertamente sobre suas lutas em entrevistas e reality shows. Ela apareceu no Celebrity Rehab com o Dr. Drew, não como paciente, mas como mentora para outros que lutavam contra o vício. Ela escreveu uma autobiografia franca, Você Só Tem Uma Vida, publicada em 2011, na qual ela confrontou seus erros e passos em falso com uma honestidade revigorante. E gradualmente, um terceiro ato inesperado começou a tomar forma. A carreira de Nielsen encontrou uma nova vida na televisão de realidade. Programas como The Surreal Life, Strange Love e várias versões europeias de Celebrity Big Brother e Jungle Camp ofereceram uma plataforma onde sua personalidade exuberante podia brilhar. Estas não eram dramas de prestígio ou filmes de grande orçamento, mas a reconectaram com o público e proporcionaram estabilidade financeira após anos de incerteza. O mais interessante sobre esta fase da carreira de Nielsen é como ela revelou um lado dela que sua fama anterior havia obscurecido: sua autoconsciência, seu humor, sua disposição para ser vulnerável. A mulher que antes parecia distante e intimidante na tela agora se mostrava pé no chão, divertida, capaz de rir de si mesma e de seus excessos passados. O público respondeu a essa autenticidade, a esse vislumbre da pessoa real por trás da imagem icônica. Na sua vida pessoal, Nielsen encontrou a estabilidade que lhe escapara no auge da fama. O casamento com Desi, ao contrário dos anteriores, perdurou. Apesar da grande diferença de idade, ela 15 anos mais velha, a relação foi de apoio e alicerce. Em entrevistas, Nielsen fala dele com um carinho calmo, muito diferente das paixões dramáticas dos seus relacionamentos anteriores. Havia, contudo, um sonho que lhe escapava: a filha que sempre desejara. Nielsen tinha 4 filhos que ela amava profundamente, mas ela sempre esperou por uma filha também. À medida que entrava nos seus 40 e depois nos 50, a realidade biológica parecia tornar esse sonho cada vez mais distante, mas Nielsen não estava pronta para desistir. Aos 40 e poucos anos, ela começou a pesquisar opções de fertilidade, ciente de que as chances estavam contra ela, mas determinada a tentar. Por mais de uma década, ela fez tratamentos, enfrentou decepções, economizou para caros procedimentos, sem garantia de sucesso. Foi uma luta particular até que decidiu compartilhar, esperando que sua experiência pudesse ajudar outras mulheres com desafios iguais. E então, em 2018, aos 54 anos, Brigitte Nielsen anunciou sua gravidez. A notícia foi recebida com surpresa, algumas críticas e muitas perguntas sobre a ética e as possibilidades da maternidade tardia. Nielsen enfrentou os comentários com a resiliência que desenvolveu ao longo de décadas em público. Em 22 de junho de 2018, ela deu à luz uma filha. Frida, é o momento mais feliz da minha vida, disse ela aos repórteres.
Esperava por isso há tanto tempo. O nascimento representou mais do que a chegada de uma filha tão desejada. Simbolizou a autonomia de Nielsen sobre sua narrativa, sua recusa em deixar idade ou convenção ditar suas escolhas. No mesmo ano, houve outra reviravolta inesperada em sua carreira. Nielsen reprisou seu papel como Ludmilla Drago em Creed's Doing, a continuação da saga Rocky, que teve um papel tão crucial em sua fama inicial. Foi um momento que fechou um ciclo, conectando seu presente ao passado e mostrando o quanto mudou, tanto em sua vida quanto na forma como Hollywood retrata as mulheres, especialmente as mais velhas. Em Creed 2, a personagem de Nielsen não é apenas o apêndice frio e belo de um homem, como ela havia sido em Rocky Air. Ela é uma mulher complexa, com sua própria história de dificuldades e resiliência. O papel permitiu-lhe mostrar a profundidade e a nuance de que sempre foi capaz, mas raramente teve a oportunidade de exibir. Hoje, aos 61 anos, Brigitte Nielsen vive uma vida que teria sido difícil de imaginar, seja nos picos vertiginosos de sua fama inicial ou nos dolorosos pontos baixos que se seguiram. Ela vive entre EUA e Itália, conciliando trabalho e família. As suas redes sociais mostram uma mulher à vontade consigo mesma, que não esconde a idade nem a combate obsessivamente, elegante, ainda impressionante, mas sem aquela perfeição frágil que caracterizou seus anos de modelo. A maternidade, com um filho pequeno aos 60 anos, tem sido desafiadora e rejuvenescedora. Em entrevistas, ela diz ter mais paciência e sabedoria para oferecer agora do que como jovem mãe. Ela reconhece o caráter incomum da sua família, mas celebra a alegria que lhe dá. Sei que alguns me acham velha demais, ela disse, mas estou mais saudável e ativa agora do que aos 20. A carreira dela continua, num ritmo e escala que ela escolhe, em vez da busca incessante dos seus primeiros dias em Hollywood. Ela aceita papéis de atuação que a interessam, aparece em reality shows quando a atraem pelo senso de aventura ou humor e desenvolveu uma presença como palestrante, compartilhando suas experiências com vício e recuperação para ajudar os outros. Financeiramente, ela alcançou estabilidade após os anos turbulentos de alcoolismo e declínio na carreira. Embora não tenha tido os salários enormes de seu auge nos anos 80, sua carreira diversificada no entretenimento europeu e americano construiu um patrimônio confortável. A Forbes estima seu patrimônio em cerca de $600 mil, modesto para os padrões de Hollywood, mas um testemunho de sua resiliência e ética de trabalho. O que talvez mais impressione em Nielsen hoje é a sua aparente paz com a própria história. Em entrevistas, ela reflete sobre o passado sem amargura, reconhecendo erros sem se deter neles. Vivi muitas vidas, ela disse uma vez. Belos, dolorosos, todos meus. Há uma sabedoria em suas palavras que vem apenas de ter sobrevivido tanto à adulação quanto à rejeição, de ter experimentado tanto privilégio extraordinário quanto dificuldades humildes. A jornada de Copenhague a Hollywood, da dependência à recuperação, da maternidade jovem à alegria materna aos 50, é um arco narrativo mais cativante que muitos dos filmes em que ela estrelou, e apesar de tudo, a constante tem sido sua recusa em desaparecer, em se diminuir, em se tornar menos do que ela é. Numa indústria notoriamente cruel com as mulheres à medida que envelhecem, Nielsen permaneceu visível, vital e assumidamente ela mesma. A estatura de 1,85 m, que a tornou uma estranha nos pátios escolares dinamarqueses, ainda a distingue, mas agora simboliza sua recusa inabalável em se diminuir para se encaixar nas expectativas dos outros. O legado de Brigitte Nielsen não se encontra nas bilheterias ou nas indicações a prêmios. Está no caminho que ela abriu como modelo europeia que se tornou uma estrela de Hollywood pela pura força de vontade. Está na sua abertura sobre vício e recuperação, mostrando a outros que o fundo do poço não precisa ser o fim da história. É na redefinição dela do que é ser mãe, desafiando suposições sobre idade e fertilidade. E talvez o mais importante é na resiliência que ela encarna, que a permitiu superar o escrutínio público, rejeições profissionais, lutas pessoais, e ainda assim emergir não só sobrevivendo, mas prosperando. A história dela nos faz lembrar que a vida raramente é um caminho direto para o sucesso, mas sim uma sucessão de altos e baixos, de vitórias e de reveses. Que a fama pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Que nunca é tarde para reescrever sua narrativa, para encontrar nova alegria, para se tornar mais autenticamente você mesma. Na constelação de estrelas da indústria do entretenimento, Brigitte Nielsen pode não brilhar tão intensamente.
naqueles momentos elétricos dos anos 80, mas a sua luz provou ser mais duradoura do que a de muitos que brilharam intensamente por um tempo e depois se extinguiram. Há algo a se dizer sobre a persistência, sobre a dignidade discreta de seguir o próprio caminho, apesar de obstáculos e desvios. O que Brigitte Nielsen significa para você? Compartilhe suas memórias abaixo. Se esta história te tocou, curta, compartilhe e se inscreva. Então, assista ao próximo vídeo na tela.